noite, mais uma vez, são já conhecidos alguns resultados de âmbito nacional que nos dão já uma ideia mais global de como vão ficar distribuídas as presidências das câmaras pelos diversos partidos políticos concorrentes a estas eleições autárquicas. As principais capitais de distrito, como Lisboa, Porto e Coimbra, por exemplo, foram conquistadas pelo Partido Socialista. Para os socialistas, coligados com o Partido Comunista, MDP, CDE e Verdes, a maior vitória foi em Lisboa, pois na capital o seu cabeça de lista era o próprio dirigente do partido, Jorge Sampaio. Mas vamos aos quadros, vamos para já ver o que cada partido conquistou aos outros em número de câmaras. Portanto, quanto ao PS, ganhou ao PSD 13 câmaras, à CDU uma, ao PRD uma, total ganhos 15 câmaras. Perdeu uma só câmara, a favor do PCP e Partido Os Verdes, portanto o total de perdas, uma. Portanto, fazendo o saldo, mais 14 câmaras para o Partido Socialista, manteve 17, tem 32. Vamos agora saber os ganhos nestas eleições do PSD. Ganhou uma câmara ao CDS. Perdeu para o PS 13, para o PCP, com o Partido Os Verdes, uma, para o CDS perdeu 2, para a UDP, uma. Total de perdas para o Partido Social Democrata, 17. Saldo menos 16, manteve 35 câmaras, tem 36. Portanto, este é para já o saldo do PSD. Ganhos do PCP com o Partido Os Verdes, perdeu para o PSD uma câmara, para o PS uma, total de ganhos, portanto, 2. Perdeu para o PSD uma, saldo mais uma câmara, manteve 23, tem 24. Isto quanto ao Partido Comunista com os Verdes. Ganhos do CDS, ganhou 2 câmaras ao PSD, perdeu para o PSD uma câmara. Saldo quanto ao CDS, mais uma câmara, manteve outra, tem 3. Presidências de Câmara do Partido Socialista, quanto a capitais de distrito. Tem Lisboa, Porto, Coimbra, Bragança, Horta, Faro, Setúbal e Santarém. Presidências de Câmara do PSD, também quanto a capitais de distrito, resultados já apurados: Angra do Heroísmo, Porto Alegre, Viana do Castelo e Leiria. Apurados também até este momento, quanto ao PCP com os Verdes, as câmaras de capital distrito de Beja e de Évora. Presidências de Câmara para o CDS, capitais de distrito, apenas uma, Aveiro. Portanto, estes são os resultados já apurados. Já com uma parte considerável dos resultados apurados, há cerca de meia hora, Cavaco Silva fez as suas primeiras apreciações públicas à votação nestas eleições. O Primeiro-Ministro quis reafirmar, apesar das câmaras importantes que não conseguiu conquistar para o PSD, continua a ser o maior partido a nível autárquico. Importa começar por dizer que o PSD continua a ser o maior partido a nível autárquico. Vai com certeza deter o maior número de câmaras municipais e de vereadores a grande distância de todos os outros partidos. Importa também reconhecer que o Partido Socialista registra uma subida, mas essa subida não é à custa do Partido Social Democrata, é totalmente à custa do Partido Comunista. Isto é, o Partido Socialista atraiu votos, foi apenas dos comunistas e não dos sociais-democratas. O PSD no continente, e neste momento disponho apenas de informações razoavelmente completas em relação ao continente, tinha 100 câmaras nas quais concorreu isoladamente, mais 22 câmaras que tinha concorrido em coligação. O PSD ganhou a quase totalidade das câmaras que tinha concorrido isoladamente e ganhou mais algumas câmaras. Embora tenha perdido algumas câmaras importantes, importa esclarecer que ganhou câmaras importantes ao Partido Socialista e câmaras importantes ao CDS. Penso que uma palavra é também devida em relação ao Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não tenho nada a acrescentar em relação à sua declaração, que revela uma grande dignidade. Ele travou um combate difícil. Vale a pena recordar que em todas as eleições autárquicas no Conselho de Lisboa, desde 1976,
exceto uma, a coligação que agora se reuniu sob a sigla Por Lisboa, ganhou sempre. Em relação ao Porto, também quero deixar uma palavra muito especial em relação ao engenheiro Carlos Brito. Acho que ele lutou com todas as suas forças para conseguir um bom resultado. Não conseguiu vencer, mas foi um digno vencido. O mesmo poderia dizer em relação a muitos outros candidatos do PSD que não conseguiram fazer vencer os seus pontos de vista nesta eleição. A todos, como Presidente do PSD, eu quero deixar aqui o meu grande apreço. Cavaco Silva há pouco mais de meia hora. Pouco depois das 23 horas, Jorge Sampaio fazia as suas primeiras declarações como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A vitória da coligação por Lisboa na capital do país, de forma clara e inequívoca, é, em primeiro lugar, o resultado da esperança que fez renascer nos lisboetas. Tudo farei, tudo faremos para não defraudar essa esperança no renascimento de Lisboa. Desde o início, tive a coragem de dizer que esta cidade não poderia mudar num só dia ou apenas em resultado da ação do município. Do mesmo modo, vos garanti e garanto hoje trabalho, muito trabalho, para que os lisboetas se possam reencontrar com a sua cidade. Fernando Gomes, também do Partido Socialista, é agora o Presidente da Câmara Municipal do Porto. É através dos partidos que nós concorremos às eleições autárquicas e, portanto, ganhou o partido, ganhou a equipa que protagoniza a proposta desse partido, mas é evidente que quem está neste momento na Câmara são um conjunto de pessoas apostadas em fazer o melhor possível. Projetos para a Câmara Municipal do Porto, as grandes prioridades, no seu entender? As nossas apostas fundamentais são o problema da habitação, o problema do trânsito e transportes e o problema da enorme burocracia que caracteriza a Câmara Municipal do Porto. São as três grandes apostas, porque são essas, entre outras, evidentemente, mas as três grandes são essas, porque, aliás, foi nesse sentido que se pronunciou a população do Porto. Pouco depois das previsões da RTP, ao princípio da noite, Marcelo Rebelo de Sousa fez as suas primeiras declarações como vencido na eleição para a Câmara de Lisboa. Apoiado pelo PSD, Rebelo de Sousa, no entanto, quis salvaguardar a imagem do governo, assumindo sozinho a derrota. Em Portugal é usual dizer-se que a culpa morreu solteira, pois quero aqui tornar claro que o único responsável pela derrota de hoje fui eu próprio. Rigorosamente, mais ninguém. Saberei retirar as ilações desta derrota. Como afirmava Winston Churchill, aprende-se mais com as derrotas do que com as vitórias. Uma terceira palavra destina-se a sublinhar que os lisboetas inequivocamente optaram por eleger seu Presidente da Câmara, o Secretário-Geral do Partido Socialista e candidato a Primeiro-Ministro para 91, e por entregar o governo da capital de Portugal a uma coligação integrando paritariamente socialistas e comunistas, o que acontece pela primeira vez desde a Constituição Democrática de 76. Por mim, respeito o voto popular e cumpro o prometido. Serei vereador por 4 anos, liderando a oposição à maioria governativa em Lisboa e reservando-me o papel de crítica atenta à forma como socialistas e comunistas irão executar o seu programa de governo. Desejo finalmente apresentar os melhores votos de felicidades ao Dr. Jorge Sampaio, esperando sinceramente que se não confirmem os prognósticos mais negativos que formulei ao longo da minha campanha eleitoral quanto à sua eventual presidência. Muito obrigado. Nestas eleições, o PS ganhou 5 câmaras das capitais de distrito, passando das 5 que conquistou em 1985 para as 10 que tem a partir de agora. Das mesmas eleições, estas, ao PSD perdeu 2 câmaras, ficando com 7, o CDS 3 e o Partido Comunista manteve as câmaras de Évora e Beja, que já detinha em 1985. O PRD perdeu as 3 câmaras que tinha e, na Madeira, a UDP conquistou a de Machico. Vamos agora saber o número de câmaras que cada partido já ganhou. Portanto, o Partido Socialista 65 câmaras, o PSD 59, o Partido Comunista com os verdes 41, o CDS 4 e a UDP 1. Isto com os resultados
apurados até ao momento. Número de câmaras conquistadas por maioria absoluta por cada um dos partidos. O Partido Socialista, maioria absoluta, 52. O PSD, 47. Partido Comunista com os Verdes, 34. CDS, 2. E a UDP, 1. E ficou com uma ideia geral dos resultados destas eleições, a possível a esta hora. Foi o Jornal das 9, especialmente dedicado às autárquicas. Falta só dizer-lhe que o dia vai continuar com chuva e vento fortes. Boa noite e até logo, às 9 da noite.